pessoal! Hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre potenciação. Vamos lá. Sensibilização. Em determinada amostra, encontram-se duas populações distintas de bactéria. A primeira espécie tem sua população duplicada a 30 minutos. Então, a primeira espécie tem a sua população duplicada a cada 30 minutos. E a segunda espécie duplica sua população a cada 20 minutos. Então, a segunda espécie duplica a cada 20 minutos, conforme mostra a figura. Então, vemos a primeira população, quando ela começou, estava com uma bactéria. 30 minutos, duas bactérias, duplicou. 60 minutos, 4 bactérias. E a segunda espécie começou com uma bactéria, depois de 20 minutos foi para duas, duplicou, e 40 minutos foi para 4. Pergunta: quantas bactérias há nas duas espécies depois de 3 horas? Bom, então a gente tem que chegar às duas bactérias em 3 horas. Aqui está indo de 30 em 30. Então, aqui eu tenho uma bactéria, aqui eu tenho duas bactérias e aqui eu tenho 4 bactérias. Depois de 60 mais 30 minutos é 90 minutos. Então, 4 vezes o 2, então eu vou ter 8 bactérias. Depois de 90 minutos vai vir 120 minutos. Se aqui eu tenho 8, 8 vezes o 2 dá 16 bactérias. Depois de 120 minutos, eu vou ter 150 minutos, que é 2 horas e meia. 16 vezes o 2, 32. E 3 horas é 180 minutos. 32 vezes o 2, então eu vou ter 64 bactérias. Aqui, na segunda bactéria, está duplicando de 20 em 20 minutos. 40 minutos. Depois vai para 60 minutos. Aqui eu tenho uma bactéria, duas bactérias, 4 bactérias. 4 vezes o 2, então aqui eu vou ter 8 bactérias. Depois de 60 minutos, é 80 minutos. 8 vezes o 2, 16 bactérias. Depois do 80 minutos, mais 20 minutos, é 100 minutos. 16 vezes o 2, 32 bactérias. 100 minutos mais 20 minutos, 120 minutos. 32 vezes o 2, 64 bactérias. 120 minutos mais 20 minutos, 140 minutos. 64 vezes o 2, 128 bactérias. 140 minutos mais 20 minutos, 160 minutos. 128 vezes o 2, 256 bactérias. Ainda não deu 3 horas. E 160 mais 20 minutos, 180 minutos, que são 3 horas. Olha aqui, 3 horas, 3 horas. 256 vezes o 2, 502 bactérias. Então, agora eu tenho que somar 64 bactérias mais 512. 64 bactérias mais 512 bactérias dá um total de 566 bactérias. Potenciação. A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, a potenciação ou exponenciação
É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. Para eu fazer a potenciação, eu tenho que ser sempre um número e tem que ter sempre um expoente. E esse número eu vou multiplicar ele quantas vezes está pedindo quem? O meu expoente. Então, o A vai ser a minha base e o N vai ser o meu expoente, que é o número de vezes que o número é multiplicado. Para melhor entender a potenciação, no caso do número 2 elevado a 3, ou 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, tem-se 2 elevado a 3. Então, eu vou pegar a minha base, multiplicar ela quantas vezes o meu expoente. Está pedindo 3 vezes. Então, eu vou fazer 2 vezes o 2 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. Então, 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo é 8. Exemplos de potenciação. No caso, 5 elevado a 2, ou 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado ao quadrado. Então, eu tenho 5 elevado a 2. Então, eu tenho que multiplicar o 5 duas vezes. 5 vezes o 5, 25. Outro, 3 elevado a 3, ou 3 elevado à terceira potência, ou 3 elevado ao cubo. Então, 3 elevado a 3. Eu tenho que pegar o 3, multiplicar 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes o 3, 27. E esse, 4 elevado a 8. Eu tenho que pegar o 4, multiplicar ele 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. 4 vezes o 4, 16. 16 vezes o 4, 64. 64 vezes o 4, 256. 256 vezes o 4, 1024. 1024 vezes o 4, 4096. 4096 vezes o 4, 16.384. E vezes o 4, então dá 65.536. Agora, 6,7 elevado ao quadrado. Então, fica 6,7 vezes 6,7. 6,7 vezes 6,7, 44,89. E agora, 9 elevado a 4. Quantos 9 eu tenho que ter? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 9 vezes 9, 81. 81 vezes o 9, 729. 729 vezes 9, 6.561. Agora vamos para algumas propriedades. Propriedade da potenciação. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1. Então, todo número elevado a zero é 1. 5 elevado a zero é 1. Menos 2 elevado a zero é 1. 1,2 elevado a zero é 1. Outra propriedade. Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Então, 8 elevado a 1 é 8, porque eu preciso do 8 uma vez só. E menos 0,52 elevado a 1 é ele mesmo, porque eu preciso dele uma vez só. E
1,2 elevado a 1? É ele mesmo, que é 1,2. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base, ó. Então, inverte-se a base e muda o sinal do expoente para positivo. Então, vocês observem que é menos 2 elevado a menos 4. Quando o expoente é negativo, eu vou ter que inverter. Eu vou colocar o 2 para baixo. E quem está embaixo do 2 é o 1, que vai ser levado para cima. Então, 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2, elevado a 4 positivo. Então, quantos meios eu preciso? 4. 1, 2, 3, 4. Em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Embaixo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes o 2, 16. E 3 elevado a menos 5, o expoente é negativo. Então, eu tenho que inverter. Coloco 1 para cima e o 3 vai para baixo. 3 sobre 1 fica 1 sobre 3, elevado a 5. Quantos 1/3 eu tenho que ter? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes o 3, 81. 81 vezes o 3, 243. Bom, vamos lá. 8 elevado a menos 2. Vimos aqui também que o expoente é negativo. Então, eu vou ter que inverter. 1 vai para cima e o 8 vai para baixo. Então, fica 1/8 elevado a 2. 1/8 elevado a 2. Então, eu preciso de 1/8 vezes 1/8. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 8, 64. Aqui também o expoente é negativo. Só que aqui eu já tenho 5. Então, o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. De 2/5 vai ser 5 sobre 2 elevado a 2. Quantos 5/2 eu tenho? 2. 1, 2. 5 vezes o 5, 25. 2 vezes 2, 4. Aqui também expoente é negativo. Então, o 3 vai para baixo e o 2 vai para cima. De 3/2 vai ficar 2/3 elevado a 3. Então, eu tenho que ter 3. 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes o 3, 27. E aqui é quando a base é negativa. Quando a base é negativa, o expoente for um número ímpar, o resultado vai dar negativo. Por quê? Olha aqui, vamos lá. Menos 3 elevado a 7. Quantos menos 3 eu tenho que ter? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é uma multiplicação? Qual é a regra da multiplicação? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Para não ficar toda hora fazendo esse menos com menos, mais, eu penso negativo e ímpar, o resultado vai dar negativo. Então, sempre olha o expoente. Se ele é um número ímpar, fica negativo. Então, vamos lá. 3 vezes o 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes o 3, 81.
81 vezes o 3, 243. 243 vezes o 3, 729. 729 vezes o 3, 2.187. E aqui, menos 8 elevado à quinta potência. Quinta potência é número ímpar, então o resultado vai ser negativo. Quantos menos 8? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negativo e ímpar, negativo. Vamos lá. 8 vezes 8, 64. 64 vezes o 8, 512. 512 vezes o 8, 4.096. 4.096 vezes o 8, 32.768. Agora, menos 2,5 elevado ao cubo. Quantos menos 2,5 eu tenho que ter? 3. Então, vamos lá. Menos 2,5, menos 2,5, menos 2,5. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ou negativo ímpar, negativo. Vamos lá. 2,5 vezes 2,5, 6,25. 6,25 vezes 2,5, 15,625. Bom, olha agora. O expoente é um número par, então o resultado vai ser positivo. Então, vamos lá. Menos 2 elevado a 2. Quantos menos 2 eu tenho que ter? 2. Ou eu faço menos com menos mais, ou negativo par fica positivo. 2 vezes 2, 4. Aqui, menos 3 elevado a 8. Quantos menos 3? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negativo e expoente par. O resultado vai dar positivo. E aqui, 3 elevado a 8, 6.561. Porque aqui, ó, a gente viu que 3 elevado a 7 é 2.187 e vezes o 3, 6.561. E menos 5 elevado a 4. Quantos menos 5? 4. 1, 2, 3, 4. Negativo e par fica positivo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes o 5, 125. 125 vezes o 5, 625. Menos 1,1 elevado a 2. Quantos que eu tenho? 2. Negativo e par fica positivo, ou menos com menos fica mais. 1,1 vezes 1,1, 1,21. Quando tiver o negativo fora da base, passa o sinal no final da conta e faz-se a regra do sinal. Então, aqui eu tenho um negativo fora da base. Então, eu tenho que passar ele lá no final da conta. Aqui eu tenho menos 3 elevado a 2. Não é menos 3 negativo, e sim o da conta, menos 3 elevado a 2. Então, esse menos, ele vai lá no final. 3 elevado a 2 é 3 vezes o 3. Quanto que é 3 vezes 3? É 9. Então, fica menos 9. Menos 1 elevado a 8. 1 elevado a 8 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Para o final da conta, então, fica menos 1. Menos 2 elevado a 4. Quantos 2 eu tenho que ter? 4. 1, 2, 3, 4.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Com menos 16. Menos 5 elevado a 2. Quanto 5 eu tenho que ter? 2. 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Com menos na frente, menos 25. E olha agora esse. Esse menos, vamos deixar ele quietinho. Vamos fazer menos 4 elevado a 3. Quantos menos 4? 3. 1, 2, 3. Negativo e ímpar fica negativo. 4 vezes o 4, 16. 16 vezes o 4, 64. Agora eu pego esse negativo, coloco aqui, fica menos 64. Se é menos com menos, então vai dar mais 64. Esse, menos 3 elevado a 2. Quantos menos 3? 2. Menos com menos dá mais 9. Ou negativo e par fica positivo. Com esse negativo fica menos 9. Esse, menos 5 elevado a 3. Menos 5 elevado a 3. Então, vamos fazer aqui primeiro. Quantos menos 5? 1, 2, 3. Negativo e ímpar fica negativo. 5 vezes o 5, 25. 25 vezes o 5, 125. Com esse negativo fica menos 125. E menos com menos dá mais 125. Então, agora a gente vai para a potência de base 10. Observe que essa fileira aqui, essa coluna aqui, eu só tenho potências de expoente positivo. E aqui eu tenho expoente negativo. Então, vamos lá. 10 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 2 é 10 vezes o 10, só que eu não vou precisar fazer, e sim o seguinte: toda vez que a minha base for 10, eu coloco 1 e o expoente é quantidade de 0. Então, aqui é 100. 10 elevado a 3, eu coloco 1, o expoente é a quantidade de 0. Então, aqui é 1000. 10 elevado a 4 é 1 e 4 zeros. 10 elevado a 5 é 1 e 5 zeros. 10 elevado a 6 é 1 e 6 zeros. 10 elevado a 7 é 1 e 7 zeros. 10 elevado a 8 é 1 e 8 zeros. E 10 elevado a 9 é 1 e 9 zeros. E aqui, como o expoente é negativo, é o decimal que é a quantidade do expoente. Então, eu tenho menos 1, então é 0,1, uma casinha de decimal, que fica o 1. 10 elevado a menos 2, duas casinhas de decimal, então fica 0,02, duas casinhas. 10 a menos 3, três casinhas decimais. 1, 2, 3 casinhas decimais. 10 a menos 4, 4 casinhas decimais. 1, 2, 3, 4. 10 a menos 5, 5 casinhas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 6, 6 casinhas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas decimais. 10 a menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas decimais. Menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10 a menos 10,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero que tenham gostado da aula. Comente os nossos vídeos e fiquem com Deus.